Um excelente dia a todos e que a graça e a paz de Jesus seja sempre sobre cada um de nós. Eu sou o pastor Judson, professor juntamente com a irmã Helenita, da classe de adultos, geração eleita em nossa IBD. E o nosso sincero desejo é que tenhamos sempre em mente que os momentos difíceis que muitas vezes enfrentamos podem afetar nossa saúde física, nossas finanças, podem nos privar da liberdade de nos socializarmos, mas jamais, em tempo algum, poderá afetar a nossa fé de que quem nos sustenta em qualquer circunstância é Deus, e é em Cristo que está a nossa esperança. Dando sequência aos estudos que estamos fazendo sobre a história de Israel, estamos abordando um período em que o povo de Deus colhe os frutos de suas más escolhas, de sua infidelidade e desobediência às orientações dadas por Deus. E por mais que esta vida de desobediência os tenha levado ao cativeiro, ainda assim vemos Deus sendo Deus, ou seja, demonstrando ao seu povo quem Ele é e o que Ele deseja e pode fazer para o bem maior dele, permitindo-lhes vislumbrar uma glória ainda maior diante da oportunidade da reconstrução de suas vidas, e em especial nesta lição, a reconstrução do templo, exercendo um papel de suma importância nessa história. Só para nos contextualizarmos, estamos no ano 539 a.C. Israel, o reino do norte, já havia sido levado cativo pelos assírios em 740 a.C., quando Samaria foi sitiada e conquistada e tendo sido Osés o seu último rei. Judá, o reino do sul, havia sido levado pelos babilônios em 607 a.C., ou seja, mais de 130 anos depois do reino do norte. E agora, passado mais de 70 anos de quando Judá fora conquistada e o templo em Jerusalém fora destruído, Deus, em seu plano perfeito e misericordioso de restaurar o seu povo e lhes restituir o direito de o adorar em seu templo, arruma o caminho para o início do regresso do cativeiro babilônico. Essa volta, assim como a ida para o cativeiro, se deu em 3 etapas. A primeira, com Zorobabel e Josué para reconstruírem o templo, a segunda com Esdras para ensinar a lei de Deus e a terceira com Neemias para reconstruírem os muros. Nessa lição abordaremos apenas a primeira etapa e as outras serão vistas nas lições seguintes. O texto básico desta lição se encontra em 1 Crônicas 3, de 17 a 19, Esdras do capítulo 1 ao capítulo 6, Ageu capítulo 1 e 2, Zacarias 4, de 1 a 10 e Mateus 1, de 1 a 12. Para um aproveitamento melhor no estudo, sugiro que deem uma pausa e leiam os textos para se situarem melhor no estudo, que tem como alvo nos levar a entender a relação entre o templo dos judeus e Cristo, nos fazer perceber a importância do culto a Deus e nos despertar para atendermos ao chamado de Deus para a obra que Ele tem preparado. Gostaria de destacar 3 versos de todo o texto básico sugerido para esta lição. Um deles se encontra em Ageu 2:9, que é o texto-chave deste estudo, que diz: "A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos." Nesse texto, Deus aquece a esperança no coração do povo em confiar nos seus desígnios. Neste outro verso, que é considerado o verso-chave do livro de Ageu, Deus diz para Zorobabel, Josué e todo o povo a perseverar e trabalhar, porque eles não estariam sozinhos, Ele estaria com eles. Então ele diz: "Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos." Ageu 2:4. Em Esdras 3:6 lemos: "Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor." Temos aqui um ato digno de nota, quando o povo, diante da expectativa da reconstrução do templo, não espera que as condições fiquem completamente favoráveis para adorar. Eles o fazem antes mesmo do templo começar a ser reerguido. Muito bem, diante da ordem de um rei gentil, Ciro, que em Esdras 1, 2, 3 ordena
o regresso de Judá para reconstruir o templo, Zorobabel e Josué retornam nesta primeira etapa para executar essa obra. Aqui nós percebemos como Deus faz questão de mostrar que Ele é quem está no controle da história, muito embora a sua vontade permissiva nos deixe escolher e decidir, mas sem que isso desvirtue seu propósito maior, mesmo com resultados aparentemente terríveis e danosos para o curso desse propósito. Em Isaías 44, 28, Deus chama Ciro de meu pastor, um gentio. Na sequência, em Isaías 45, 1, ele o chama de ungido, a primeira vez que esta palavra é usada no Velho Testamento, e ela é dirigida a um gentio. No versículo 4 desse mesmo capítulo 45, Deus diz que mesmo Ciro não o reconhecendo como Deus, ele é quem lhe dera e o chamou pelo teu nome. Só podemos resumir este agir de Deus com a seguinte frase: Deus é Deus. O povo então começa a regressar do exílio, e em Esdras 2,64 temos o registro de mais de 42 mil voltando para suas cidades de origem. Sem perder tempo, o povo então coloca em prática um dos versos que destacamos no início de Esdras 3:2, quando o povo começa a cultuar e adorar ao Deus dos exércitos antes mesmo do templo ser reconstruído. História de Israel para hoje. Observemos as prioridades. Antes de começar a reconstrução do templo, cuidaram de restabelecer o culto a Deus. O templo era o lugar onde Deus ouviria as orações, onde aceitaria a adoração. Como está o seu altar? Está também cultuando a Deus e confiando nele, a fim de cumprir os seus projetos para a restauração de vidas e de igrejas? A obra então começa. Aos levitas, maiores de 20 anos, cabia a responsabilidade de superintenderem a obra. O trabalho foi iniciado com grandes louvores. Sacerdotes, devidamente paramentados, instrumentos musicais e cânticos foram empregados para louvarem ao Senhor. Naquele momento, um grupo de exilados de volta à sua terra trabalhava num prédio aparentemente insignificante. Por que o templo era tão importante? Temos que relembrar o propósito de Deus para o templo. Deus o designava para um lugar onde o seu povo pudesse encontrar com Ele, onde todos podiam, pela confissão e pelos sacrifícios, restaurar a comunhão com Ele, onde podiam apresentar as petições e serem ouvidos. Leia essa história de Israel para hoje. Mesmo Deus estando no controle, Ele não impede que inimigos tentem nos derrubar. Foi o que aconteceu. Alguns quiseram se envolver na obra dizendo que também já haviam adorado ao Deus de Israel, como nós vimos lá em Esdras 4, 1 e 2. E de fato até tenham feito isso mesmo. Porém, também adoravam a outros deuses. E como Zorobabel recusou a ajuda, eles fizeram de tudo para frustrar os planos da restauração. Esdras 4, 4 e 5. Mandaram uma carta ao rei da Pérsia, sugerindo que não era um templo, e sim um muro com a finalidade de se rebelarem contra o rei. O rei então mandou parar a obra. Mas quando Deus manda fazer, nos resta obedecer. E por intermédio dos profetas Ageu e Zacarias, o Senhor desafiou Zorobabel, Josué e o povo, conforme nos textos que destacamos, que se encontra em Ageu 2:4, a continuarem a obra, e eles o fizeram mesmo sem autorização do rei Artaxerxes, pois Ciro já havia morrido. Eles preferiram obedecer a Deus. Porém, novas oposições surgiram, dessa vez com Tatenai, Setar-Bozenai e seus companheiros, e novamente mandaram uma carta ao rei sugerindo que verificassem nos registros reais se Ciro, de fato, havia ordenado a reconstrução. E desta vez, graças a Deus, a obra prosseguiu.
Baldwin, a reconstrução do templo foi ao mesmo tempo um ato de dedicação e de fé. Foi símbolo da continuidade do presente com o passado. Expressava o anseio da comunidade de que, apesar do exílio, as promessas antigas da aliança ainda estavam de pé. Nos propósitos de Deus, o templo simbolizava muito mais que um lugar de culto. Acerca do templo de Cristo, uma citação de Baldwin diz o seguinte: Jesus falou do seu próprio corpo como templo, Marcos 14, 58 e João 19. Esse templo seria destruído. Ressurreto dos mortos, seria a pedra principal angular de um templo santo composto de pedras vivas, morada de Deus, no Espírito. Efésios 2, 19 a 22 e 1 Pedro 2, 4 a 5. Para tanto, a reconstrução nos dias de Ageu e Zacarias foi essencial. Assim, chegamos à conclusão dessa lição. Podemos dizer que o Deus que se revela nas experiências de Zorobabel e Josué é fiel e redentor, é soberano, controlando até as decisões e ações de imperadores. Não só orienta seus servos, como também derruba os planos dos que querem frustrar a sua obra. O mistério profético de Ageu e de Zacarias foi essencial. Eles restauraram o ânimo e incentivaram o serviço dos líderes da obra. Aqui estamos deixando de fato que a palavra de Deus nos encoraje e nos oriente, para que não venhamos a desfalecer na obra de trazer pedras vivas para o santuário vivo que é a igreja. Para tanto, Deus nos ajude, nos dê forças para que possamos trabalhar, possamos nos esforçar, tendo a certeza de que